Glória a Deus. Irmãos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, a palavra de Deus, a palavra rema que Deus colocou no meu coração, está em Isaías 42:9, que diz lá: eis que novas coisas eu vos anuncio. Eis que novas coisas eu vos anuncio. Irmãos, Deus tem falado ultimamente no meu coração muito forte, durante todo este ano. Desde o início do ano até agora, Deus tem falado muito ao meu coração sobre que Deus está a trazer um novo tempo. Deus está a trazer um novo tempo. E isso tem sido confirmado através de circunstâncias, através de decisões que eu tenho de ter que tomar, através de situações à minha volta, mas também através de confirmação bíblica e profética. De que Deus está a trazer um novo tempo à minha vida, mas também à vida da nossa igreja e à tua vida também, porque tu estás debaixo da cobertura espiritual deste ministério. Então, Deus, Ele me disse claramente: eis que novas coisas eu te anuncio. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo novo para a tua vida. Prepara-te. E não é algo que tu possas controlar, porque quando Ele quer, Ele faz. E Ele quer trazer coisas novas à tua vida. Por isso é que tu estás aqui hoje. Por isso é que estás aqui hoje, porque Deus te trouxe aqui. Não foi ontem, nem anteontem, nem no domingo passado, nem há 2 domingos atrás, nem 2 domingos à frente. Foi hoje. Porque Deus quer que tu ouças esta palavra. Porque esta palavra é para ti. Eis que novas coisas eu te anuncio. Novo tempo. Tempo de mudança, transformação, de bênção na tua vida. Em nome de Jesus. Mas sabes, meu querido, Jesus, Ele várias vezes nos ensina a importância de nós discernirmos as coisas. Ele próprio diz para nós discernirmos o tempo. Ele, por exemplo, fala-nos em Mateus 16, eu não vou abrir, mas se vocês quiserem podem abrir. Mateus 16:3, Jesus, Ele diz que nós temos que saber discernir o tempo. Ele até diz aos judeus assim: olha, vocês olham para o céu, veem o céu vermelho, carregado, dizem, amanhã haverá tempestade. Mas vocês não sabem discernir os tempos que Deus tem para a tua vida. Os tempos que Deus determinou, e determinou até antes da tua concepção. Até antes do teu nascimento, Deus já determinou tempos na tua vida. E muitos de nós, irmãos, não estamos a saber discernir isso. Em Lucas diz que nós temos que atentar para os sinais de mudança. Ele diz assim: olhem para a figueira. Quando ela começa a brotar, o que é que vocês sabem que está prestes a acontecer? Chegar o verão. Então, há coisas na nossa vida, há coisas na tua vida, há circunstâncias na tua vida que tu não controlas, mas que Deus tem trazido para te mostrar que tempos de mudança estão a chegar. Às vezes as pessoas veem o desemprego como uma catástrofe, mas se calhar Deus está a usar essa circunstância para te mostrar: é tempo de mudar de trabalho, é tempo de uma nova perspectiva de vida, porque Deus tem algo para a tua vida, algo novo, algo que tu não podes pensar nem imaginar, porque é algo que vem dos céus. Então, irmãos, Jesus, Ele nos chamou a atenção para isso. Atentai para o tempo, discerni o tempo e olhem para os sinais de mudança. Deus está a trazer esses sinais à nossa vida, ao nosso ministério, ao nosso país, à nossa geração, irmãos. Eu quando olho para o jornal e vejo o jornal, eu não vejo o jornal só para saber o que está a acontecer. Eu tento entender, através das notícias, o que Deus está a querer fazer. O que é que Deus quer trazer para esta geração? Porque Ele quer ser glorificado nesta geração. A Bíblia diz: a Ele a glória na igreja e para todas as gerações. Amém. Deus quer ser glorificado não só na igreja, mas também nesta geração. Então, neste sentido, irmãos, e com isto em mente, queria que nós lêssemos Jeremias 29:11. Diz assim: o Senhor nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia. Irmãos, Deus quer nos dar um futuro. Deus tem algo novo para a nossa vida. Deus tem um futuro para ti. Deus não é só um Deus de presente, e muito menos Deus é um Deus de passado. Deus é um Deus de futuro. Por isso é que Ele sempre nos diz: levanta os olhos e vê. Olha,
Porquê? Porque Deus é um Deus de futuro. Deus tem coisas para a tua vida. E Deus te quer alinhar com essas coisas. Ele, como o pastor faz a ovelha, ele traz a ovelha para o caminho que o levará ou a levará ao ribeiro de águas, aos pastos verdejantes. Mas a ovelha tem tendência a fugir do caminho e ir para o precipício. Mas Jesus, Ele é o bom pastor e Ele também na tua vida, Ele te traz para o caminho onde Ele quer realizar os seus planos, te fazer prosperar, te dar esperança e um futuro. E sabes como é que o pastor faz isso à ovelha? Com o cajado. Diz comigo, cajado. Diz assim, graças, Senhor, pelo teu cajado. Corajosos, hein, irmãos, a agradecer o cajado. O cajado do pastor é o meio pelo qual o pastor traz a ovelha para o... Então, irmãos, muitas vezes Deus traz o seu cajado à nossa vida, não para nos causar dano, olha o que está ali a dizer, e não lhes causar dano, mas planos de dar-lhes esperança e um futuro. Porque eu sei que Deus está a corrigir-me, porque eu sei que o seu cajado está a operar na minha vida, eu tenho esperança que um futuro melhor eu alcançarei. Então, irmãos, Deus nos quer dar um futuro. Deus tem coisas novas para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso ministério. Deus tem algo novo. É isso que eu tenho sentido no meu espírito. Deus tem dito, eu estou a virar a página do livro. Há um novo capítulo na história desta igreja, deste ministério e, consequentemente, na história da tua vida, porque tu fazes parte desta igreja. Então hoje, meu irmão, não é tempo de olhar para trás como a mulher de Ló, desculpem. É tempo de olhar em frente, porque o olhar para trás paralisa-nos, torna-nos estátuas. Não olhes para trás, para o passado, para a derrota. Olha para a frente. Sabes o que a Bíblia diz? Diz que aquele agricultor que só olha para o vento e para a chuva, à espera das condições ideais para semear, nunca vai colher nada. Estás à espera de ficar preparado para poder servir ao Senhor? Meu irmão, o Senhor vai voltar e tu vais continuar-te a sentir despreparado. Porque a tua preparação não és tu, é Ele em ti. Por isso Paulo diz, a tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Graças a Deus porque te sentes fraco. Porque é nessa fraqueza que Ele tem a oportunidade de mostrar a sua força. Então, irmãos, hoje, Deus tem algo novo para as nossas vidas. Tem algo novo que eu quero que tu consigas discernir. Por isso Jesus disse, aprendai a discernir o tempo. Porque Deus tem coisas novas. Mas se nós não captarmos isso, nós vamos viver até às vezes resistindo àquilo que Deus tem para a nossa vida. E perdemos o melhor de Deus para nós. Amém? Então, irmãos, Deus quer te dar um futuro. Ele tem um novo tempo para ti. Ele tem um novo tempo para nós como igreja. Ele está a chegar um novo tempo para o nosso ministério. Por isso o Senhor nos dá uma palavra rema. Uma palavra profética em Isaías 42:9, que é o título desta mensagem. Olha o que é que diz. Eis que as primeiras coisas passaram. Diz comigo, eis que as primeiras coisas passaram. Diz ao teu irmão, irmão, as coisas primeiras já passaram. Já passou. Olha a palavra que Deus nos está a dar. Eis que as primeiras coisas passaram. E novas coisas eu vos anuncio. Algo novo Deus está a trazer para nós. E sabes porquê que eu sei isso? Olha ali o que diz o final do versículo. Olha ali. E antes que venham à luz, vos-las faço ouvir. Deus está a trazer coisa nova. E isso é prova disso, é que eu estou a falar disso agora. Entendes o que eu estou a dizer, meu irmão? A prova de que Deus tem algo novo é porque eu estou a falar disso e tu estás a ouvir isso. Porque Ele diz, antes de eu fazer, eu já estou a fazer-te ouvir. Então, irmãos, Deus, Ele nos faz ouvir. Olha o que é que diz Eclesiastes 8:5-7. Diz assim, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Diz comigo, o tempo e o modo. Porque para todo o propósito há tempo e modo. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele,
porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder, quem lhe dará a entender. O que é que Deus está aqui a dizer? Irmão, este texto fala da importância de nós discernirmos as coisas. E principalmente as coisas de Deus. Discernirmos o tempo e o modo. Então, irmãos, não basta só eu saber que Deus tem um futuro para mim. Não basta saber que Ele tem planeado coisas para mim. Não basta saber que Ele tem pensado em mim. Eu preciso de saber discernir o tempo e o modo. Porque para cada propósito existe o quê? Tempo e modo. Irmãos, quando eu descobri isto, eu pensei assim: agora eu entendo porque que as coisas não aconteceram quando eu queria. Ou da maneira como eu quis e planeei. Estás a ver, Marlene? Hein? É verdade. Porque para cada propósito há um tempo e há um modo. Há uma forma de acontecer. Há muita gente que tenta fazer, e nada acontece porque não está a fazer nem no tempo, nem do modo correto. Amém, irmãos? Então hoje Deus tem coisas novas para nós. Deus nos está a anunciar coisas novas, vos anuncio. As coisas primeiras já passaram. Deus está a trazer um novo tempo na tua vida, no teu ministério, no teu trabalho, na tua família, no teu casamento, na relação com os teus filhos. Na relação com Deus, Deus está a trazer um novo tempo. Eis que novas coisas vos anuncio. Mas para isso acontecer, para isso te alcançar, tu precisas de aprender a discernir o tempo e o modo. Amém, irmão? Quem é que está comigo aqui? Estão a entender o que eu estou a dizer? Aquilo que Deus está a dizer. Amém? Então, neste sentido, é importante nós entendermos o que é discernir. Eu até pus ali para vocês lerem. O que é discernir? Discernir é saber no nosso espírito. Saber no espírito é ter revelação de algo. É ver para além dos nossos olhos. Discernir algo é quando nós percebemos que algo está a acontecer sem muitas vezes os outros perceberem. Porque nós estamos a discernir, não estamos só a ver, não estamos só a saber, estamos a discernir. E discernir é saber no Espírito. E eu ponho ali mais, eu digo assim, é entender o que Deus está a fazer, olha ali, e ver pela fé o que está a chegar. Discernir dá-nos a capacidade de nós percebermos o que é que estamos a viver, onde é que estamos a viver. Entender Deus, eu estou a entender o que Deus está a fazer, como um puzzle que Ele começa a juntar as peças e de repente os nossos olhos se abrem e nós começamos a ver a mão de Deus agir na nossa vida e começamos a dizer, Senhor, agora eu entendo. Mas nós não só entendemos, nós conseguimos ver pela fé onde é que Deus nos vai levar. Entendes o que eu estou a dizer? Discernir é quando nós ouvimos a voz de Deus. Entendes o que eu estou a dizer, meu irmão? Eu coloco ali, discernir é mais do que saber. Discernir é compreender. É entender o que está a acontecer e ver para onde devemos ir. Amém, irmãos? Deus está a trazer um novo tempo para as nossas vidas. Mas nós precisamos de ver onde é que Ele quer nos levar a chegar. Sabes, meu querido, Deus tem-nos dado este ministério como uma igreja com propósitos. Mas para cada propósito existe o tempo e o modo. Diz comigo mais uma vez. Para cada propósito existe o tempo e o modo certos. Amém? Então vamos ver as 3 implicações do discernir do Espírito. Discernir no Espírito implica o quê? Para eu poder discernir no Espírito, e nós já vimos que o discernir no Espírito é sintonizar-nos com a voz de Deus. Quais são as 3 implicações? O que é que tem que acontecer para que eu consiga realmente discernir no meu espírito e ouvir o que Deus está a querer fazer na minha vida? Querem saber? Amém? Então vamos lá. Primeiro lugar, segundo este texto que nós acabámos de ler, primeira coisa, guardar a palavra no coração. Olha o que é que diz ali no texto. Quem guardar o mandamento, o que é o mandamento?
a palavra do Senhor, não experimentará nenhum mal. Então, em primeiro lugar, para tu discernir no Espírito, tu precisas de guardar a palavra no coração. Discernir implica, em primeiro lugar, guardar a palavra do Senhor no coração, lembrar e meditar nas promessas do Senhor. Irmão, se tu não tiveres a palavra no teu coração, tu não vais poder discernir aquilo que Deus está a fazer na tua vida. Por isso o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. O que é pecar? É caminhar num sentido contrário àquilo que Deus quer que tu caminhes. Então, em primeiro lugar, para tu discernires no Espírito, tu precisas de estar cheio do quê? Da palavra de Deus. Das promessas de Deus. Tu tens que tê-las no teu coração. Olha o que é que diz ali em Lamentações 3:31. Diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, irmãos, para tu guardares a palavra no teu coração, tu precisas de guardar a palavra para quê? Para trazeres à memória aquilo que te poderá dar esperança. E porquê? Porque ao trazermos à memória as promessas do Senhor, isso nos dá o quê? Esperança. Isso dá-nos o quê? Ele abre os olhos do nosso entendimento. Por isso, para discernirmos bem o agir de Deus na nossa vida, precisamos de recordar, trazer à memória continuamente o quê? As suas promessas, aquilo que me dá esperança. Irmãos, muitas vezes na minha vida, no meu tempo de oração com Deus, no meu tempo com Deus, eu trago à memória as promessas, as profecias que Ele me deu, quando eu ainda era solteiro, irmão. Quando eu ainda era uma criança, um jovem, e Deus falou ao meu coração, e Deus disse-me coisas que até hoje eu trago à memória. Eu não abro mão disso, porque eu sei que aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Então, irmãos, quando eu recordo, quando eu trago à memória a palavra do Senhor, a profecia que Ele me deu, irmãos, isso traz-me esperança, isso abre os olhos do meu entendimento, isso faz-me reconhecer Deus nas circunstâncias da minha vida, porque eu consigo entender que se é para ali que Deus quer que eu vá, então por isso é que a tempestade está a acontecer. Lembram-se da história de Jonas? Alô? Lembram-se da história de Jonas? O que é que aconteceu com Jonas? Jonas tinha que ir para onde? Nínive. Foi para onde? Para Tarsis. O que é que aconteceu ao meio da viagem? Uma tempestade. E quando o marinheiro encontrou Jonas e disse, levanta-te e ora ao teu Deus porque vamos morrer todos afogados. O que é que Jonas disse? Não vale a pena orar, eu já sei o que é que se passa. Eu devia ter ido para a esquerda e fui para a direita. Esse foi o problema. Lancem-me pelo barco afora e a tempestade vai acalmar. Às vezes, irmão, nós temos que sair do barco onde nós estamos. Deus está a falar. Às vezes temos que sair do barco onde nós estamos. Para poder voltar para o centro da vontade de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Fecha os teus olhos e diz ao Senhor, Pai, se for preciso, lança-me fora deste barco. Porque eu sei que eu não vou morrer afogado. Eu sei, Senhor, que Tu me vais levar até ao centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, olha ali. Uma outra tradução deste texto é: disto me recordarei na minha mente, por isso eu esperarei. Quando eu recordo algo, o que é que está a trazer à minha vida? Está a trazer esperança. Está a trazer visão. Está a trazer motivação para aquilo que Deus tem para a minha vida, irmão. Quando recordamos e meditamos na palavra e nas promessas do Senhor, isso fortalece-nos e faz-nos esperar e não desistir. Agora a pergunta que eu te faço é, como é que então eu posso trazer à memória o que me dá esperança? Como é que eu posso recordar aquilo que Deus me falou? E digo-te uma coisa, irmão, quando Deus fala, nós temos que tomar nota. Porque a gente se esquece. Por isso é que Deus na palavra, no Velho Testamento, Deus está sempre a dizer ao povo de Israel, lembra-te que eu sou o Senhor que te tirei do Egito. Lembra-te que eu sou o Senhor que te livrei da escravidão. Porquê que Deus está sempre a dizer isso? Porque Deus quer trazer à memória o que nos dá esperança. Agora, como é que eu consigo fazer isto eficientemente? Como? Olha ali. Hebreus 10, 23 diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Irmão, recordar é operado nas nossas vidas quando nós confessamos. Quando tu falas, tu estás a fazer o quê? Tu estás a encher o teu espírito da palavra.
Por isso é que a Bíblia diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. E o que a bem utiliza, comerá do seu fruto. O que é que isto significa? Significa que quando eu falo, eu estou o quê? A encher o meu espírito. A encher o meu espírito. Então, irmão, se eu quero encher a minha vida, se eu quero guardar a palavra no meu coração, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que confessar a... Primeiro aspecto para discernir no espírito é guardar a palavra no coração. Mas se eu não confessar a palavra, eu nunca vou conseguir guardar no coração. Queres memorizar a palavra de Deus? Não penses só na palavra, confessa. Fala alto a palavra e tu vais ver como ela vai entrar no teu coração. Entendes o que eu estou a dizer? Por isso é que ele diz aqui: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Retém firme o quê? A confissão. Não pares de confessar, não pares de falar, não pares de dizer a ti mesmo as promessas do Senhor para a tua vida. Trá-las à tua mente através da confissão, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou só aqui tirar este anúnciozinho aqui. Ok. Amém, irmãos. Então, continuando, a melhor maneira de recordarmos e meditarmos nas promessas do Senhor é as confessarmos continuamente. O nosso espírito se enche das palavras que saem da nossa boca. Mas também a nossa boca fala daquilo que o nosso espírito está cheio. Jesus diz em Lucas 6,45, a boca fala do que o coração está cheio. Então, irmãos, isto é algo circular, é algo cíclico. Quanto mais eu falo, mais o meu coração se enche. E quanto mais o meu coração se enche, mais eu falo. Quanto mais eu falo, mais o meu espírito se enche. E quanto mais o meu espírito se enche, mais eu falo. Irmão, aleluia. Isso é o que faz com que tu te edifiques. Porque quanto mais tu falas, mais tu te enches. E quanto mais cheio, tu mais falas. Quanto mais falas, mais te enches. Quanto mais te enches, mais te falas. Aleluia, irmão. Percebes o que eu estou a dizer? Então, em primeiro lugar, para nós sabermos discernir o tempo e o modo, discernirmos o que Deus está a fazer na nossa vida, nós precisamos, em primeiro lugar, guardar a palavra de Deus no nosso coração. Guardar as promessas, as profecias que Ele nos deu. Mas como é que eu as guardo? Resposta: confessando-as. Porque o meu coração se enche do que eu falo. E quanto mais eu falo, mais o meu coração se enche. E quanto mais eu estou cheio, mais eu falo. Então isso significa o quê? Significa que quando relembramos e meditamos nas promessas do Senhor, isso reflete-se nas nossas palavras. Eu consigo perceber claramente quando alguém está a guardar a palavra do Senhor no seu coração ou não está. Porque isso reflete-se nas suas palavras. Tu entendeu o que eu estou a dizer, irmão? Então, um dos principais motivos de não discernir Deus na nossa vida são as palavras torpes na nossa boca. Irmão, quando nós falamos porcaria, essa porcaria, ela entra dentro de nós e ela cega os olhos do nosso espírito. Por isso é que Jesus diz lá, em Tessalonicenses, o Espírito Santo nos diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Porquê? Porque quando eu estou a agradecer a Deus, eu não estou o quê? A queixar-me, não estou a criticar, não estou a agir na insatisfação. Ai, a minha vida é sempre a mesma coisa. Pastor, eu já não sei o que hei de fazer. E eu assim, entende o que eu estou a dizer, irmão? Muitas vezes nós não conseguimos ver Deus na nossa vida, não conseguimos entender o futuro que Ele nos quer dar. Porque nós estamos ofuscados pelas palavras de maldição que nós próprios falamos. Contra nós e contra aqueles que nos cercam. Para entender o que eu estou a dizer, irmão? Por isso é que a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Queres ver Deus na tua vida? Muda as tuas palavras. Tira do teu vocabulário a palavra não consigo. E coloca a palavra em Cristo posso todas as coisas. Entendes o que eu estou a dizer, meu irmão? Então hoje tu precisas de entender que o primeiro aspecto para eu discernir no Espírito é guardar a palavra no meu coração. Já percebi que eu tenho que confessar a palavra. Mas a questão é esta. Eu também preciso não só de confessar a palavra. Eu preciso de santificar a minha boca. E poder remover aquilo que não presta.
Jesus diz, de uma mesma fonte não podem jorrar dois tipos de água. De uma mesma árvore não pode brotar dois tipos de fruto. De uma mesma boca não podem sair dois tipos de palavra. De bênção e de maldição. Então hoje, irmão, confessa a palavra, mas para de confessar aquilo que não presta. Sabes porquê que Deus nos deu dentes na boca? Não é só para mastigar a comida, irmão, é para morder a língua. Porque às vezes, irmão, nós temos que dar umas boas dentadas na nossa própria língua. Quando a usamos de uma forma que é letal, venenosa, maligna e diabólica. Tiago fala disso. Tiago diz assim, a língua é inflamada pelo inferno. A língua é peçonha mortal, é veneno mortal. A língua, ela é inspirada pelo inferno. Então muitas vezes, irmão, nós temos que dar umas boas dentadas na nossa língua para que nós possamos realmente guardar a palavra no nosso coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmão, quantos de nós aqui precisamos de dar umas boas dentadas na nossa língua? Alguns irmãos fizeram aquela cara assim do tipo... Deus tem um futuro. Deus tem coisas novas para nós. Ele disse, as primeiras já passaram, eis que vos anuncio coisas novas. Mas isso, irmão, não vai acontecer na nossa vida. Por isso é que Ele anuncia primeiro. Para que é que Ele anuncia? Para nos preparar. Para nos preparar. E a preparação começa aonde? No nosso coração. E isso reflete-se aonde? Na nossa língua. Vou repetir, a preparação começa no nosso coração e reflete-se na nossa língua. Porque a Bíblia diz que a língua fala o que o coração está cheio. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, continuando, dificilmente alguém verá Deus na sua vida e entenderá os seus planos se existir o quê? Murmuração, crítica e insatisfação na sua boca. Por isso a palavra nos exorta a, em tudo, dar graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Então, o que é que tu tens permitido sair na tua boca? Sobre a tua vida, sobre a tua igreja, sobre o teu pastor. O que é que tens falado sobre mim, irmão? A irmã Sara tem dito, o pastor é muito bonito, não é, irmã Sara? Aleluia. Mas se calhar algum irmão que está a dizer assim, o pastor... É nesse momento que tu deves morder a língua. Irmãos, olhem para mim. O que é que tu tens falado? Olha aqui o que o Senhor nos está a questionar. O que é que tu tens dito sobre a tua igreja? Olha, e que promessas Ele te deu? Que palavras Ele já te falou? Tens guardado essas palavras no teu coração? Tens falado essas palavras? Ou será que tens substituído essas palavras de esperança por palavras de maldição? Amém, irmãos? Entendem o que eu estou a dizer? Então, neste sentido, meus queridos, vamos agora ver o segundo aspecto que está implícito com o discernir no Espírito. Em segundo lugar, nós temos que discernir o tempo e o modo. Para que eu consiga discernir no Espírito e consiga perceber o que Deus está a trazer à minha vida, eu preciso de guardar a palavra no meu coração e, segundo, eu preciso de discernir o tempo e o modo. Isto é muito importante. Então, continuando no texto de Eclesiastes 8.5, o que é que diz lá? A palavra diz que o sábio discernirá o tempo e o modo. Olha o que é que ele diz. O sábio. Porque o tolo, ele não sabe discernir o tempo e o modo. Mas o sábio, aos olhos de Deus, é alguém que consegue o quê? Discernir, consegue entender, compreender o tempo e o modo. Entendem o que eu estou a dizer? Então, neste sentido, irmãos, temos como igreja que nos unir como nunca antes fizemos. Temos que nos unir, irmão, e pedir a Deus o quê? Sabedoria. O culto de sexta-feira aqui, irmão, aqueles que não tiverem grupos de vida, venham aqui, porque aqui nós clamamos por sabedoria. Nós queremos aqui receber a fé, a graça de Deus. Queremos vir aqui à sexta-feira para quê? Para nos unir como igreja e pedir a Deus sabedoria. E sabedoria para quê? Para discernir o tempo e o modo. Tiago 1,5 diz lá, se alguém tem falta de sabedoria, peça a
Deus que a todos dá. E não lança em rosto. Então hoje, meu irmão, nós como igreja precisamos mais do que nunca, sabendo que Ele está a trazer coisa nova, sabendo que Ele tem uma nova coisa para a nossa vida, um futuro para a nossa vida, e sabendo que novas coisas Ele nos está a anunciar, então nós temos que tomar uma atitude que é não negar ou menosprezar as promessas de Deus, mas fazer o quê, irmão? Buscar a Deus, buscar a sua sabedoria. Porque sem sabedoria nós nunca vamos conseguir discernir o tempo e o modo. Por isso é que Ele diz, o sábio, ele consegue discernir o tempo e o modo. Amém, irmão? Sabes que muitos fracassos na nossa vida foram consequência de nós não discernirmos o tempo? Há coisas que Deus quer que tu faças, mas ainda não é tempo. Ou então, como os judeus, diz a Bíblia, que não conseguiram discernir o tempo do Senhor. O Messias veio, andou com eles, e eles não conseguiram entender e discernir que Ele era o Messias. Então, irmãos, hoje nós precisamos de nos unir como igreja, precisamos de orar mais, precisamos de jejuar mais, precisamos de vir mais aos cultos, precisamos de até organizar atividades extras, atividades que nos vão permitir o quê? Discernir o tempo e o modo. Amém, irmãos? Então, continuando, a palavra também diz o seguinte, porque para todo o propósito há tempo e modo. Deus, irmãos, Ele nos tem dado promessas maravilhosas. Se há igreja, irmão, que tem promessas, somos nós. Se há igreja que tem palavra, somos nós. Se há igreja que tem propósitos, somos nós. Até temos carrapachada na parede, olha ali. Nossa declaração de propósito. Só que, irmão, se nós não pedirmos sabedoria, nós nunca vamos conseguir alcançar os propósitos. Porque para cada propósito existe o quê? Um tempo e um plano. Um modo. Amém? Então, Deus nos deu um grande propósito. Somos uma igreja de propósitos. Mas agora descobrimos que para cada propósito existe um tempo e modo determinados. Então, neste sentido, Deus deu-te promessas, palavras e propósitos. Mas para cada um deles existe um tempo e um modo. Por isso o Senhor nos diz em Hebreus 10:36. O que é que Ele diz lá? Leiam lá todos. Diz lá. Porque necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, passais a alcançar a promessa. Irmão, fazer a vontade de Deus não chega para alcançar as promessas. É preciso o quê? Perseverar. Perseverar. Então, irmãos, olha para mim. Para eu poder alcançar o que Deus tem para a minha vida, as promessas que Ele tem para mim, eu preciso de perseverar. Porque é nessa perseverança que eu vou entender o tempo e o modo. Quando eu desisto, eu estou a fazer o quê? Eu estou a sair daquilo que Deus tem para a minha vida. Por isso Paulo diz aqui aos Hebreus, persevera, não desistas. Não desistas, irmão. Porque o Senhor está a dizer, porque tu já pensaste várias vezes em desistir. Tu já pensaste em desistir. E até já agiste no sentido de desistir de certas coisas. Eu já não vou lá mais. O quê? Ver a minha família? Nunca mais eu vou. Persevera. Persevera, irmão, digo-te mais, olha, não desistas, persevera. Muitas vezes quando a nossa alma diz para desistir, sair ou mudar, o Espírito está a gritar, persevera. E hoje o Espírito Santo está-te a dizer, não desistas, não saias, persevera. Persevera, meu irmão. Porque tu ainda não entendeste qual é o tempo e o modo. Precisas de sabedoria. Amém, irmãos? Então, neste sentido, Eclesiastes 3:1 diz lá claramente, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. O teu ministério tem um tempo determinado. O teu casamento tem um tempo determinado. Os teus filhos têm um tempo determinado. Tudo tem um tempo. Tudo. Agora a questão é, será que tu estás a ouvir Deus? Será que tu estás a discernir Deus? Será que tu estás a entender o que Ele te quer levar a entender e a ver e a receber? Ou será que tu estás cego pelas palavras torpes? E muitas vezes
enfraquecido pelo desistir da caminhada. Persevera, meu irmão. Não desistas. Não desistas, meu irmão. Não desistas. Talvez hoje tu estás aqui e já há muito tempo que tu não vinhas à igreja. Deus está-te a dizer, persevera. Volta para a igreja. Volta. A igreja, irmãos, eu comparo a Arca de Noé. Eu já disse isto aqui. A Arca de Noé, lembram-se da Arca de Noé dos animaizinhos? Imaginem o que era uma arca com, no mesmo espaço geográfico, nos mesmos metros quadrados, estar o leão e o cordeiro, a cobra e o papagaio. Imaginem a confusão que deveria haver na Arca de Noé. Imagina, irmão, transporta-te para dentro da arca. E o mau cheiro, irmão? Ui! Eu quando vou ao jardim zoológico, às vezes tenho que ver os animais assim à distância. Porquê? Às vezes quando a gente se aproxima, recebe o quê? Um mau cheiro. Os animais fedem, irmãos. Não é verdade ou não é? Agora, irmão, na Arca de Noé havia mau cheiro. Havia confusão. Havia perseguição. Havia até às vezes... Morte não havia porque Noé não deixava. Mas muitas vezes havia vontade de matar o outro. Mas olha, irmão, fora da arca só havia o quê? Morte. Fora da arca morreu tudo. A vida só estava dentro da arca. Irmãos, a igreja é como a arca. Às vezes, irmão, há pessoas que cheiram mal. E não só falo fisicamente, irmão. Espiritualmente, irmão. Cheiram mal. Outros irmãos perseguem os outros. Invejam os outros. Querem ser leões dentro do rebanho. Mas olha, irmão, não saias da arca. Não saias da igreja, porque fora dela só há morte. Persevera, meu irmão. Persevera. Por isso é que a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não olhes para o pastor, não olhes para o líder de louvor, não olhes para o diácono, não olhes para o irmão que faz a obra na cafetaria. Olha para Jesus, autor e consumador. Porque senão tu vais desistir, irmão. Tu vais desistir. Conta-se a história de uma irmã que disse ao seu marido, tu hoje vais à igreja. E o marido dizia, não vou. E ela dizia, vais. E a mulher dizia, estavam os dois deitados, o despertador tocou, e a mulher disse, vá, levanta-te e vamos à igreja. E ele dizia, não vou, hoje eu não vou. E ela virou-se para ele, muito zangada, e disse assim, tu vais, sabes porquê? Primeiro, porque tu és um cristão, e segundo, porque tu és o pastor. Portanto, levanta o rabinho e vamos para a igreja. Irmãos, não ponhas os olhos nos pastores, porque os pastores também falham. Os pastores também às vezes estão desmotivados, estão cansados. Às vezes os pastores também precisam de ouvir de vocês o quê? Persevera. Eu estou contigo, pastor. Não desistas. Agora, a maioria das pessoas, quando o pastor começa a enfraquejar, a enfraquecer, o que é que eles fazem? São logo os primeiros a sair do barco. Irmão, não coloques os olhos no homem. Se calhar hoje não estás na igreja porque te desiludiste com alguma coisa. Coloca os olhos em Jesus. Guarda a palavra no teu coração. Para que possas discernir o tempo e o modo. E assim fazeres o quê? Te alinhares com a vontade de Deus na tua vida. E alcançares o quê? O futuro que Ele tem para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, olha ali. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se há coisas na tua vida que ainda não aconteceram, irmão, não te desesperes. Porque para todo o propósito há um tempo determinado. Pastor, mas eu já estou velha. Há um tempo determinado. Tens é que saber discernir as coisas. Discernir as coisas. Sintonizar o teu espírito com Deus. Porque se assim o fizeres, tu vais trazer o quê? Esperança à tua vida. Porque a palavra de Deus é o quê? É espírito e vida. Como é que Abraão se fortaleceu quando Deus lhe disse assim ao velhote, ó velhote, anda cá, eu vou-te dar um filho de Sara. Quando Deus disse aquilo a Abraão, irmãos, ele já tinha, pai, sei lá, uns 80 e tal anos, pá. Ou mais. Não mais. Abraão já tinha mais, já tinha, pai, uns 90 anos. Porque Ismael nasceu quando Abraão tinha 90 anos. Então, irmãos, Deus quando disse a Abraão que ele ia ter um filho, ele devia ter, pai, os seus 85 anos.
Sara era 10 anos mais nova do que Abraão. Sara tinha 75 anos. 75 anos. E Deus diz assim a Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho, o filho da promessa. Sara vai engravidar e vai dar à luz um filho. Irmão, sabes como é que Abraão se fortaleceu? A Bíblia diz que ele não olhava para o ventre de Sara, mas ele olhava o quê? Para as promessas de Deus. E ele era fortalecido, como diz lá Romanos 4,17, ele se fortalecia dando o quê? Glórias a Deus. O que era dar glórias a Deus? Confessar as promessas que Deus lhe tinha feito. Entendes o que eu estou a dizer, irmão? E o que é que aconteceu? Quando Abraão tinha 100 anos, Isaac nasceu. Sara tinha quantos? 90. Para Deus não há impossíveis, irmão. Para Deus não há impossíveis. E tu talvez estejas a pensar assim: pastor, quer dizer que eu só vou casar aos 90? Não, irmão. Calma. Tu tens é que saber discernir o tempo e o modo. Amém? Então, continuando. Olha ali. Temos que discernir o tempo das coisas e principalmente o tempo que Deus tem para a nossa vida. Pois o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas tal como o Senhor Jesus nos disse tantas vezes, que nós somos o quê? Cegos. E cegos que conduzem outros cegos. E isso nos levará à derrota. Isso nos levará ao fracasso. Irmão, não sejas mais cego. Não sejas mais cego. Olha e vê aquilo que Deus pode fazer. Porque às vezes até somos bem intencionados, somos pessoas espirituais, mas muitas vezes somos cegos. Porque não conseguimos ver o que Deus está a fazer, o tempo que Ele está a trazer na vida daquela pessoa. Eu às vezes, irmão, quando eu vou aconselhar alguém, eu oro a Deus e digo: Senhor, ajuda-me a não ser cego. Porque se eu for cego, eu vou conduzir esta pessoa para a cegueira e para a destruição. Porque às vezes, irmãos, Deus tem que nos iluminar os olhos do nosso entendimento para nós percebermos o que Deus está a fazer, não é na nossa vida, é na vida dos outros. Porque às vezes, se não vigiarmos, se não discernirmos, nós podemos estar a ser cegos, a conduzir o quê? Outros cegos. E o que é que um cego que conduz outro cego leva aquele cego a fazer? A cair os dois no buraco. Entendem? Então, Jesus já nos advertiu nisso. Olha, repara o que diz Eclesiastes 8:6, a parte B do versículo. Vamos lá voltar atrás rapidamente só para ver aqui o texto. Olha aqui o que é que diz. Eclesiastes, a parte B, 6, parte B, diz assim: porque para todo o propósito há tempo e modo. Ótimo. Agora vê a parte B. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Já no verso 5 diz lá: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. A pergunta que eu vos faço é: que mal é este? Que mal é este que aos olhos de Deus é grande e que vem sobre o homem? E que está relacionado com o discernir, o tempo e o modo. Que mal é este? Verso 7 responde. Olha o que é que ele diz no verso 7. Porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder, quem lhe dará a entender. Sabes qual é o mal que ele está aqui a falar? O mal que é o inimigo de nós podermos discernir o tempo e o modo. O mal chama-se falta de conhecimento. Por isso é que ele diz lá: porque não sabe o que há de suceder. Ele não sabe o que Deus tem para a sua vida. Ele não sabe as promessas. Ou melhor, ele sabe, mas esqueceu. Por isso ele precisa recordar, trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. Então, irmãos, que mal é este? Falta de conhecimento. Sabes o que é que diz Oséias 4:6? Diz: o meu povo está a ser destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmão, a falta de conhecimento, ele nos leva à destruição. E nos leva a perder o que Deus tem para a nossa vida. Isso significa o quê? Significa, irmão, que eu preciso de conhecer. Eu preciso de conhecer a palavra de Deus. Eu preciso de ter intimidade com Deus. E isso vem, e eu quero avançar agora aqui novamente para o texto, e isso vem do seguinte: temos que discernir o tempo e o modo para recebermos as promessas do Senhor. E isso exige não só perseverança, como nós já vimos, Hebreus 10:36, mas também busca, obediência e santificação. Irmão,
para que tu possas adquirir conhecimento, tu precisas de buscar a Deus, a face de Deus, precisas de obedecer e precisas de te santificar. Eu quero te dar um exemplo. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Irmão, para nós sabermos e discernirmos os propósitos de Deus para a nossa vida, precisamos de buscar a sua face. Quanto tempo tu tens passado a buscar a Deus, a face de Deus? Quanto tempo tu tens clamado para que Ele possa te revelar o que Ele tem para a tua vida? O que Ele quer fazer na tua vida e através da tua vida? Irmãos, clama a mim e eu anunciar-te-ei. E o quê? Vou-te anunciar coisas grandes e ocultas, secretas, que tu não sabes. Então, irmãos, a busca é a melhor forma para nós alcançarmos e descobrirmos aquilo que nós não sabemos. O que é que ele diz em Mateus 7:7? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra e todo o que bate se lhe abrirá. Então, irmãos, tu precisas de quê? Buscar a Deus. Não só perseverar, mas tu precisas de buscar a face do Senhor para poder discernir o tempo e o modo. Ok? Continuando. Vamos ler Crónicas. Primeiras Crónicas, capítulo 15. Abre a tua Bíblia. Primeiras Crónicas está no Velho Testamento. Primeiras Crónicas, a seguir aos livros dos reis, primeiro e segundo livro dos reis, vem o primeiro e o segundo livro das Crónicas. E no capítulo 15 de Crónicas, vamos ler aqui um episódio muito interessante da vida de Davi, do rei Davi. Primeiras Crónicas, capítulo 15. E vamos ler apenas o verso 1 ao 3 e 12 ao 13. Vou ler, diz assim. Primeiras Crónicas, capítulo 15, verso 1 ao 3, diz assim: fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. E agora o verso 12 diz assim: e lhes disse aos sacerdotes, aos levitas: vós, os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. O que é que Davi aqui está a dizer, irmão? Davi está a dizer aos sacerdotes o que ele descobriu. Em 1 Crónicas, capítulo 13, verso 2 a 3, nós vemos a intenção, o desejo de Davi trazer a arca para Jerusalém. O que era a arca da aliança? Lembram-se? Era o lugar onde estava a presença de Deus. A Bíblia diz-nos que Davi, ele era alguém que estava apaixonado por Deus. E o que é que ele fez? Ele quis trazer a arca de onde estava, no território dos filisteus, que levaram a arca cativa, trazer a arca até ao centro da nação. Davi desejou isso e Davi perseverou, porque a Bíblia diz que a arca esteve muitos anos cativa no território dos filisteus. Então Davi, ele não só desejou, como ele perseverou. Assim que a arca foi recuperada, o que é que ele quis fazer? Trazer a arca. Mas a Bíblia diz que ele não consultou ao Senhor. Ele não foi ler a palavra. Ele simplesmente, o que é que ele fez? O melhor que estava aos seus olhos. O que é que ele fez? Preparou um carro novo, um carro real, colocou a arca lá naquele carro, puxado por bois cevados, bois que assim que a arca chegasse seriam sacrificados ao Senhor.
Esse era o destino do boi. Era um boi já separado para o quê? Para o culto e a adoração ao Senhor. E Davi fez tudo aos seus olhos que era o melhor para trazer a arca. E o que é que aconteceu lá em 1 Crônicas 13? Diz que os bois tropeçaram, a arca ia caindo da carroça e Uzá lançou a mão para agarrar a arca e morreu. Na hora, caiu morto. E Davi disse, para tudo. Para tudo. E Davi saiu daquele lugar e foi para o palácio orar, buscar, ler a palavra para poder obedecer ao Senhor. E o que é que ele descobriu 2 capítulos à frente? Ele descobriu que a arca do Senhor não podia ser transportada de qualquer maneira. Ele descobriu que Deus tinha dado ordens específicas e muito claras sobre como a arca do Senhor teria que ser transportada. E ele descobriu o quê? Que a arca do Senhor só podia ser transportada sobre os ombros dos levitas, dos sacerdotes, de homens consagrados e santificados ao Senhor. Então Davi, quando ele leu isso na sua palavra, na Bíblia, ele disse assim, agora eu entendi. E ele chamou todo Israel. E ele chamou os levitas. E o que é que ele disse aos levitas? Santificai-vos. Porque o Senhor vai trazer a arca agora, mas vai trazê-la não da maneira como eu quero, mas da maneira como Ele quer. Lembra-te do que eu disse? Temos que discernir o tempo e o modo. Há coisas que para acontecerem na tua vida não podem ser da forma como tu estás a fazer. Tem que ser da forma como Ele quer que tu faças. E isso, irmão, só vem da leitura da Bíblia. Tu tens que ler a palavra de Deus. Porque se tu não leres a palavra de Deus, tu não vais saber o que é que Ele quer e, consequentemente, não vais obedecer. Então, irmãos, 3 coisas. Para tu poderes discernir o tempo e o modo, tu precisas de buscar a face de Deus, mas tu precisas também de obedecer. Como? Lendo a palavra, sabendo qual é a sua vontade. E terceiro, aplicando a palavra à tua vida. E isso é o quê? Quando eu aplico a palavra de Deus à minha vida, eu estou a fazer o quê? Eu estou-me a santificar. Eu estou o quê? A me santificar, a separar-me do mundo e estou-me a quê? A consagrar, a entregar a Deus e à sua palavra. Então, irmãos, isto significa o quê? Significa que Davi entendeu que não bastava só querer e perseverar. Para entendermos Deus na nossa vida, temos que obedecer e nos santificar. O que é que diz Hebreus 12:14? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Deus tem coisas novas para ti. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Mas, meu querido, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso é que ele diz assim, as coisas primeiras já passaram. Eis que novas coisas vos anuncio, mas antes de o trazer à luz, eu vos anuncio. Porquê? Para te preparares. Para que tu possas fazer o quê? Buscá-lo, obedecê-lo e santificar-se. Amém, irmão? Estás a entender o que eu estou a dizer? Por isso é que muitas vezes a nossa vida não avança. Porque ter a promessa não chega. Querer a promessa não chega. Perseverar não chega. Há muita gente que persevera e acaba por morrer a perseverar. Porque esqueceu de fazer o quê? O que Davi também não fez. Buscar, obedecer e santificar. Amém, irmão? Então, neste sentido, meus queridos, vamos ficar por aqui. Próximo domingo continuamos. Mas eu queria te levar hoje a experimentares este primeiro e segundo princípio do discernir do Espírito. Primeiro, guardar a palavra no teu coração. Segundo, tu precisas de discernir o tempo e o modo. Como? Buscando a face do Senhor, obedecendo e santificando a tua vida ao Senhor.